Imagina sua cena. Sudeste da Turquia, 1994. Um pastor tá lá, andando com seu rebanho, numa colina meio árida, e de repente tropeça numa pedra esquisita, sabe? Meio enterrada. Uma pedra qualquer, talvez. Pois é, parecia, né? Mas essa pedra, bom, depois descobriram que tinha uns 12 mil anos. E não era só uma pedra solta, não. Era tipo o topo de um pilar gigante. Parte de um complexo enorme, né? Sim. Escondido ali por milênios. Exatamente, um templo com pilares de até 16 toneladas, imagina. E cobertos de esculturas super detalhadas. Incrível. E o mais chocante, construído 6 mil anos antes das pirâmides do Egito, antes da escrita, antes das primeiras cidades que a gente conhece. Numa época que, teoricamente, só tinha caçador-coletor nômade, né? Grupos pequenos. Isso, por uma civilização que, assim, não deveria nem existir, segundo o modelo antigo. Hoje, a nossa análise aprofundada vai mergulhar exatamente nisso, Göbekli Tepe. A fonte principal que a gente está usando aqui descreve como o templo que reescreveu a história. É um título forte, mas que faz sentido diante do impacto da descoberta. Com certeza. E a nossa missão aqui é explorar como essa descoberta arqueológica não só surpreendeu, mas, como diz o material, se tornou perturbadora. Ela desafia 200 anos de consenso sobre as origens da civilização. Basicamente, coloca em xeque aquela ideia de que primeiro veio a agricultura, depois as cidades e só então os templos. Pois é. A questão central que Göbekli Tepe levanta, e que a gente vai tentar desvendar, é quase uma heresia para a arqueologia tradicional. E se a necessidade de construir algo sagrado, a religião organizada, veio antes da agricultura, antes das cidades? É uma inversão completa, né? Totalmente. Vamos investigar esse lugar que parece desafiar a lógica, a física e a própria linha do tempo da história humana. E, olha, segundo nossa fonte, tem umas pistas de algo achado embaixo do templo principal. Algo ainda mais antigo? Parece que sim. Um mistério que só adiciona mais camada, né? Mas tudo começa lá atrás, com a observação do pastor em 94, vendo aquelas pedras arrumadas de um jeito estranho. Ele avisou as autoridades locais. E aí entra o Klaus Schmidt, né? O arqueólogo alemão, ele já trabalhava na região, já tinha ouvido uns boatos de achados parecidos. Isso, em 95 ele foi lá ver. E ele sacou na hora que não era algo comum. Foi o começo das escavações que, bom, mudaram tudo. E o que o Schmidt começou a desenterrar ali foi realmente algo sem precedentes. Ele achou aqueles pilares enormes de calcário, em forma de T, sabe? Sei, aqueles bem característicos. Exato. Alguns com 6 metros de altura, pesando até 16 toneladas. E não estavam jogados de qualquer jeito, não. Estavam cuidadosamente organizados em grandes círculos. Círculos perfeitos, né? Exatamente. E talvez o mais impressionante fossem as esculturas em alto relevo, figuras que saltam da pedra com volume, cobrindo muitos pilares. E que tipo de figura? Representações muito vívidas de animais, cobras, escorpiões, raposas, javalis, até abutres. E a qualidade artística, o detalhe, para um período tão antigo é notável. Nossa. A conclusão do Schmidt foi rápida. Aquilo não era uma vila, não era fortaleza, nem cemitério. Tinha toda a cara de um lugar sagrado, um templo. Pilares de 16 toneladas, esculpidos, organizados em círculos perfeitos. Já aí a coisa fica muito estranha para o que se esperava dessa época, né? Mas a bomba mesmo veio com a datação por carbono, certo? Exatamente. Quando saíram os resultados, confirmaram a antiguidade, mas a escala de tempo era ainda mais espantosa do que ele imaginava. E qual foi a data? A datação apontou para algo em torno de 9.500 a.C. 9.500 a.C. Isso. Ou seja, Göbekli Tepe tem cerca de 11.500 anos. É aí que a história que a gente conhecia começa, assim, a desmoronar. 11.500 anos, caramba. É difícil até processar o quão antigo isso é. Coloca em perspectiva pra gente. Vamos lá. Para a gente ter uma ideia do impacto. As grandes pirâmides de Gizé, no Egito, foram feitas por volta de 2.500 a.C. Ok. Isso é 6.000 anos depois de Göbekli Tepe.
6.000 anos. Nossa! Stonehenge, na Inglaterra, outro monumento famoso, né? Por volta de 3.000 a.C., ou seja, 6.500 anos depois. Ainda mais tarde. E as primeiras cidades-estado da Suméria, lá na Mesopotâmia, o tal berço da civilização urbana, surgiram por volta de 4.000 a.C., 5.000 anos depois. Puxa vida! Quer dizer, Göbekli Tepe antecede tudo isso por milênios. Exato. Isso joga a gente direto no paradoxo central. Como um complexo arquitetônico dessa escala, dessa sofisticação toda, foi construído por gente do início do Neolítico? Aquela época logo depois da Era do Gelo, né? Isso, quando a agricultura, a domesticação de animais estavam só começando a engatinhar em outros lugares. Mas ali, naquela região específica, a teoria era que ainda não tinha se estabelecido com força. Acreditava-se que eram só caçadores-coletores nômades. E como nômades construiriam algo assim, né? Ok, vamos analisar isso mais a fundo. A construção em si é um quebra-cabeças gigantesco. Como eles fizeram isso? É aí que entram os desafios que, assim, desafiam a lógica histórica que a gente tinha. Primeiro, pensa no trabalho com a pedra. Os pilares gigantes. Isso, de 10 a 20 toneladas em média. Foram tirados de uma pedreira que fica a uns 500 metros do topo da colina. 500 metros, parece perto, mas com esse peso... Pois é. Eles não só cortaram esses blocos imensos da rocha, como esculpiram com detalhes finos e transportaram até o lugar da construção. E o ponto-chave, fizeram tudo isso, pelo que tudo indica, sem usar rodas. Que só inventaram milênios depois. Sem animais domesticados para tração pesada e sem ferramentas de metal, usando só pedra sobre pedra. A pergunta óbvia é, como mover blocos desse peso, mesmo por 500 metros, com essa tecnologia? Exige uma coordenação, um conhecimento de, sei lá, alavancas, rampas. Impressionante. Uma física prática incrível, né? E além da força bruta e da logística do transporte, tem a questão da precisão, que você mencionou. Não parece algo feito às pressas. Não mesmo. Parece tudo muito planejado. De forma alguma foi feito às pressas. A precisão é outro fator, assim, desconcertante. Os recintos são bem circulares, os pilares alinhados com uma intenção clara. E as esculturas, como eu disse, mostram um senso estético, um domínio de proporção e técnica muito avançados para o que se esperaria. Isso sugere planejamento prévio, né? Talvez até matemática, geometria rudimentar. Exato. O fascinante aqui é essa complexidade cognitiva, organizacional, surgindo tão cedo na história humana. É surpreendente. E tem mais. A escala do negócio. Göbekli Tepe não é um templo isolado. As escavações que mal arranharam a superfície. Mal começaram, na verdade. Pois é, já revelaram mais de 20 desses recintos circulares com os pilares em T. E o detalhe mais incrível, talvez, os geofísicos mapearam o subsolo e estimam que o que foi escavado até hoje é só uns 5% do sítio todo. 5%? Só 5%. Isso significa que pode ter dezenas, talvez centenas de outras estruturas monumentais ainda enterradas ali. É um complexo imenso construído ao longo de séculos, talvez milênios. Caramba! E para construir tudo isso, a mão de obra? Você falou em caçadores-coletores. Como grupos pequenos, nômades, teriam se organizado para uma empreitada dessas? Essa é outra grande questão, né? As estimativas mais conservadoras falam que precisaria de grupos de talvez 500 pessoas trabalhando juntas por bastante tempo. 500 pessoas? Talvez décadas para cada recinto, para tirar a pedra, transportar, erguer, esculpir. Mas peraí, 500 pessoas trabalhando juntas por tanto tempo, isso não exigiria algum tipo de assentamento fixo por perto? Com certeza, e organização social para coordenar tudo isso. E comida? Como garantir comida para tanta gente direto? Exato. Numa sociedade que supostamente era pré-agrícola, baseada na caça e coleta, que são mais instáveis, né? Como sustentar esse esforço?
parece que a própria existência de Göbekli Tepe força a gente a repensar a capacidade de organização e a subsistência desses grupos. Ou eles eram muito mais organizados do que a gente imaginava? Ou talvez já tivessem desenvolvido formas incipientes de manejar recursos, quem sabe uma proto-agricultura, para sustentar esse esforço todo. Faz sentido. Precisamente. A fonte que a gente está analisando sugere que Göbekli Tepe nos obriga a confrontar a possibilidade de que a nossa imagem dos caçadores-coletores do fim da era glacial era simplista demais. Ou eles tinham capacidades sociais e logísticas muito maiores. Ou a transição para a agricultura pode ter sido mais complexa, talvez iniciada por razões diferentes do que a gente pensava. A construção desse templo, por si só, já indica uma sociedade com um nível de complexidade que não encaixa no modelo tradicional. Ok. Se não era uma cidade residencial nem uma fortaleza, qual era então o propósito desse lugar gigantesco? O Klaus Schmidt tinha uma teoria bem clara sobre isso, né? Depois de passar 20 anos escavando lá. Sim. O Schmidt estava convencido, e hoje a maioria dos arqueólogos concorda em linhas gerais, que Göbekli Tepe era fundamentalmente um centro cerimonial, um santuário religioso de enorme importância regional. E quais as evidências para isso? Bom, as evidências arqueológicas apontam forte nessa direção. As esculturas de animais, por exemplo, provavelmente não eram só decoração, sabe? Devem ter tido um significado simbólico profundo. Tipo o quê? Deuses, espíritos? Talvez representando entidades espirituais, forças da natureza, guardiões ou mesmo ancestrais totêmicos que eram venerados por esse pessoal. Outra pista importante vem da quantidade enorme de ossos de animais encontrada lá. São milhares de ossos, principalmente de gazela, javali, auroque. Auroque, aquele boi selvagem gigante. Esse mesmo, extinto hoje. O interessante é que muitos desses ossos têm marcas de corte, de abate e sinais de cozimento. Isso sugere fortemente que rolavam grandes banquetes ali. Festas mesmo, né? E dezenas ou até centenas de quilômetros para participar dessas cerimônias coletivas. E os próprios pilares em T têm uma interpretação muito interessante, né? Proposta pelo Schmidt e bem aceita. Qual seria? Que eles são representações estilizadas de seres humanos ou entidades com forma humana. Alguns pilares têm relevos que parecem braços descendo dos lados e mãos juntas na frente, sobre tipo um cinto. Ah, eu vi imagens disso. Parece mesmo. Seriam como figuras imponentes, sabe? Talvez ancestrais deificados, guardiões sagrados feitos de pedra. A intenção arquitetônica parece clara, criar um espaço que inspirasse reverência, admiração, talvez até um certo medo. Colocando os humanos como pequenos diante do sagrado. Exato. Imagina o efeito visual disso, especialmente com a luz do sol nascendo ou se pondo, realçando as esculturas nos pilares. Devia ser impactante. Uma imagem poderosa, sem dúvida. Mas a história de Göbekli Tepe não acaba aí, né? Depois de uns 1000 anos de uso contínuo, talvez mais, aconteceu algo ainda mais enigmático. Ah, sim. O enterramento. O lugar não foi simplesmente abandonado para o tempo destruir. Ele foi intencionalmente enterrado. É isso mesmo. Correto. E isso é um dos maiores mistérios do sítio. As escavações mostram claramente que os recintos foram preenchidos de propósito com toneladas de detritos, terra, pedras menores, ossos quebrados, ferramentas. Um trabalho enorme também. Quase tão grande quanto construir. Exatamente. Pilar por pilar, círculo por círculo, tudo foi coberto cuidadosamente. Recriaram a colina artificial por cima do complexo. E não tem sinal de guerra, incêndio, terremoto, nada que explique um soterramento acidental. Foi ação humana, intencional. Mas por quê? 1000 anos de história, de rituais, de esforço, e de repente decidem esconder tudo. É muito difícil de entender. Quais são as hipóteses? As teorias são várias e, claro, especulativas. A hipótese preferida do Klaus Schmidt era que o próprio ato de enterrar o templo fazia parte de um ciclo ritualístico. Como assim? Talvez na visão de mundo daquelas pessoas, o templo tivesse cumprido seu propósito sagrado e precisasse ser devolvido à terra, ou selado para preservar seu poder, sabe? Faz sentido, pensando na importância religiosa do lugar.
um encerramento ritualístico. Exato. Se a gente conectar isso ao quadro geral da profunda importância religiosa, essa ideia faz sentido. Mas tem outras possibilidades. Alguns sugerem que podia ser para proteger o local sagrado de grupos rivais, ou de mudanças culturais que o tornassem obsoleto, profanado. Esconder de alguém. Ou esconder algo específico que estava lá dentro, embora a gente não saiba o quê. E tem a possibilidade mais intrigante, talvez ligada ao declínio da própria cultura que construiu Göbekli Tepe. Tipo um ato final antes de desaparecerem. Talvez. Um ato final, simbólico, antes de uma transformação cultural profunda ou mesmo do desaparecimento dessas pessoas da região. Ainda não temos uma resposta definitiva para isso. É um grande mistério. E é essa combinação toda, antiguidade, sofisticação, mistério, que faz Göbekli Tepe ser tão revolucionário, né? Antes dele, o modelo padrão para a civilização surgir era bem linear. Aquele modelo clássico. Agricultura primeiro. Isso, a agricultura leva ao sedentarismo, forma vilas, vilas crescem, viram cidades, com sociedade complexa, e só então, com comida sobrando e gente organizada, surgem os grandes templos e a religião mais formal. O templo como o luxo final da civilização estabelecida. Exato. Mas Göbekli Tepe bagunça essa sequência toda. O templo monumental parece ter vindo antes da agricultura estabelecida e das cidades. Então, o que tudo isso significa para nossa compreensão da história? Significa que talvez a gente tenha que inverter a equação. A descoberta e o estudo de Göbekli Tepe deram um impulso enorme para aquela hipótese que o Schmidt falou de forma tão marcante. Primeiro veio o templo, depois a cidade. Primeiro o templo. A implicação radical aqui é que a força motriz por trás da sedentarização, da formação de sociedades complexas e talvez até do desenvolvimento da própria agricultura pode não ter sido puramente econômica, de subsistência. Mas sim. O quê? Ideológica, religiosa. Exatamente. A necessidade compartilhada de construir e manter um centro cerimonial grandioso, como o Göbekli Tepe, de se reunir para rituais, festins, atividades coletivas, isso pode ter sido o fator principal que levou os grupos nômades a se fixarem. E a cooperar em larga escala. E a desenvolverem novas formas de organização social e de produção de alimentos para sustentar tudo isso. Quer dizer, a fé, a necessidade de expressar crenças e fazer rituais juntos pode ter sido o motor da civilização e não só uma consequência dela. Exatamente essa a ideia. É uma mudança de perspectiva fundamental. A religião organizada não seria só um produto da sociedade complexa, mas potencialmente a sua causa primária. O desejo de construir algo pros deuses, pros ancestrais, criar um centro para a comunidade espiritual. Pode ter sido o catalisador que uniu as pessoas e impulsionou as inovações que a gente associa ao início da civilização. É uma ideia poderosa e que continua sendo debatida, claro. Muito debatida. É algo que realmente faz a gente repensar as bases do desenvolvimento humano. E como a nossa fonte deixa claro, apesar de tudo que a gente aprendeu com o Göbekli Tepe nessas últimas décadas, as perguntas fundamentais ainda estão aí, né? Com certeza. Quem eram exatamente essas pessoas? Como era a sociedade deles, a língua, as crenças mais profundas? Como conseguiram essa façanha de engenharia e organização social? E, claro, o mistério final. Por que se deram ao trabalho de enterrar sua criação mais magnífica? E é crucial lembrar sempre daquele número. Só 5% do sítio foi escavado. 95% de Göbekli Tepe ainda está lá, debaixo da terra. Um arquivo gigantesco esperando... Um arquivo potencialmente vasto e preservado daquele período. O potencial para futuras descobertas que possam responder algumas dessas perguntas ou talvez levantar outras ainda mais desconcertantes é imenso. O que mais pode estar escondido ali, né? E quem sabe talvez naqueles 95% não explorados esteja a resposta para aquele mistério adicional que a nossa fonte menciona. Algo ainda mais antigo embaixo de tudo. A história de Göbekli Tepe, olha, certamente está longe de terminar. Para quem busca entender melhor o passado humano, Göbekli Tepe serve como um lembrete forte. Nossa história é muito mais antiga, complexa e surpreendente do que a gente imagina. Mostra que as narrativas que pareciam certas podem ser desafiadas e reescritas. É um testemunho da engenhosidade humana antiga.
e também da imensidão do que a gente ainda não sabe sobre as nossas próprias origens. O que a gente pensava ser a regra pode ser, na verdade, a exceção. E isso nos deixa com uma última reflexão, sabe? Uma provocação que vem da nossa fonte. Se um complexo como o Göbekli Tepe, com essa idade toda, essa sofisticação, existiu e ficou escondido por 11 mil anos, até ser achado quase por acaso, Onde você quer chegar? quantos outros Göbekli Tepes podem existir por aí, em outras partes do mundo, ainda enterrados, desconhecidos, sítios que podem reescrever ainda mais capítulos da nossa pré-história? É uma possibilidade assustadora e fascinante ao mesmo tempo. Pois é. Göbekli Tepe talvez não seja o único. Talvez seja só o primeiro vislumbre de uma era de monumentalidade, de complexidade social muito mais antiga do que a gente supunha. A história, pelo visto, ainda guarda muitos segredos debaixo dos nossos pés.